Estamos de volta com o programa Saúde em Foco, aqui pela TVE. Nós comentamos ontem com o Dr. Carlos Magno, no programa de ontem, sobre parassonias. Falamos ontem das parassonias do sono não REM e hoje estamos falando sobre a parassonia do sono REM, né, doutor? Isso, conversamos um pouquinho no primeiro bloco sobre as parassonias do sono REM, né? Onde você tem também os distúrbios de pesadelo, que eu acabei não comentando, mas esses são mais conhecidos da população em geral. E agora eu vou comentar um pouquinho sobre outros transtornos que podem acontecer em qualquer fase do sono. Então esses são geralmente comuns e vão acontecer tanto na fase REM, quanto na fase não REM, quanto em outros estágios do sono. O primeiro que é importante a gente comentar é a enurese noturna. Pode colocar a imagenzinha que tem mais para o final. Aí, ó. Então a enurese noturna, o que é? O famoso xixi na cama, né? Como é que a gente define esse episódio? Então, é definido com pelo menos 2 episódios de perda urinária involuntária durante a semana, né? Por ao menos 3 meses. Então, são 2 durante a semana de perda involuntária, durante 3 meses, em maiores de 5 anos. Por que maiores de 5 anos? Porque geralmente nessa faixa etária a criança já tem um controle maior dos esfíncteres, né? Então já consegue controlar a vontade de fazer xixi. Essa enurese noturna ela é considerada primária quando a criança nunca teve controle da bexiga. E é considerada secundária se a criança já controlava a bexiga há 6 meses e aí começou a apresentar esses sintomas. É algo relativamente comum, né, que vai acontecer. Geralmente tem alguns fatores associados com má higiene do sono, né? Então, às vezes a criança que toma muito líquido à noite, que acaba não esvaziando a bexiga durante a noite, mas também pode estar relacionada com algumas doenças, por exemplo, infecção urinária, ou a diabetes também, a diabetes mellitus ou a diabetes insípidos podem estar relacionadas com esse tipo de distúrbio. Então é algo que vai melhorando ao longo dos anos, né, conforme a criança vai crescendo, mas que precisa ser tratado, porque aí gera um desconforto um pouco maior, né, a criança realmente acorda molhada, e acaba sendo algo até de motivo de vergonha às vezes para a criança, né? Então é algo que precisa ser tratado e precisa ser acompanhado. Sobre a enurese noturna, é interessante a gente falar algumas coisas de tratamento agora, eu acho que fica mais dentro do contexto. Como é que você vai fazer o tratamento da enurese noturna? Pode tomar medicação? Pode, tem algumas medicações que são utilizadas e o médico pode indicar. Desmopressina, por exemplo, é uma medicação que pode ser utilizada. Mas quais são as melhores maneiras de se tratar a enurese noturna, ou fazer xixi à noite? Mudanças de hábitos de vida e higiene do sono. São as melhores maneiras. Como? Evitar consumo de líquidos nas horas próximas a dormir. Então, tentar ali, 1 hora antes, evitar consumo de líquido. Esvaziar a bexiga antes de dormir. Então, isso é muito importante. Você tentar colocar isso para a criança. Dar incentivo para a criança quando ela não faz xixi à noite. Então fazer um calendáriozinho do xixi que a gente fala, né? Então as noites que ela ficar sem dormir, ela ter algum estímulo, ter algum incentivo, para que ela possa desenvolver uma maneira de lutar contra isso. Tentar incentivar a criança também a acordar à noite para fazer xixi. Porque às vezes há uma falha nisso, ela sente vontade, acaba sonhando lá que está fazendo xixi e acaba fazendo na cama. Então, incentivar ela para que ela tenha esse controle de tentar acordar à noite quando sentir vontade de urinar. E existe um outro método que são alguns sensores, não sei se você já ouviu falar disso, Oswaldo. É um sensor, realmente tipo um sensor de xixi. É algo que você coloca, alguns sensores que vão no corpo, vão na fralda, você compra pela internet geralmente. E aí o que acontece? Ele tem um alarmezinho que quando ele sente que a criança está com a bexiga cheia, ele dispara. E aí acorda a criança e a criança vai ao banheiro. Então existe esse tipo de sensor que você coloca ali na fralda, coloca na criança. E aí à noite, quando ele sente que a criança está com a bexiga cheia, dá um alarme, dispara um alarmezinho, acorda a criança, vai acordar a mãe também, provavelmente junto. E aí a criança consegue ir até o banheiro para fazer o xixi e não vai ter essa perda de urina à noite, que é involuntária, que ela não está controlando naquele momento, né? Então essas são algumas dicas de tratamento. Os tratamentos de hábito de vida são os melhores tratamentos para esse tipo de situação. Às vezes a conversa com uma psicóloga também é interessante, então isso é interessante também. E a enurese, ela só em crianças ou pode acometer adultos também? Então, geralmente é em crianças. Quando acontece em adultos, tem que ser investigado se tem alguma outra causa básica, como a gente falou, diabetes, ou algum outro tipo de situação envolvendo o próprio sistema urinário. Então, geralmente é mais em crianças mesmo, tende a diminuir conforme a idade.
Se acontecer em adultos, pode ter algum outro distúrbio do sistema urinário excretor, né? Então é interessante ficar de olho nisso. E o próximo, doutor? O próximo e último que a gente vai comentar é o sonilóquio. Então, aquelas pessoas que falam muito à noite, né? Geralmente é um distúrbio que pode acontecer em qualquer fase do sono, no sono REM, no sono não REM. A pessoa geralmente senta na cama ou não, mas geralmente fala algumas coisas, às vezes fala alto, né? Às vezes você entende, às vezes não entende, mas é um distúrbio que não tem outros problemas, assim, sabe? Geralmente são desfechos positivos, desfechos benignos, a pessoa fala à noite ali um pouquinho, fala algumas coisas e depois dorme de novo. Doutor, eu acho bacana porque é bem comum essas situações, né? Até o meu irmão, hoje em dia está bem menos. Eu particularmente não escutei mais. Mas sempre a gente acordava com ele falando alto na cama. E no início era um susto, o que está acontecendo, né? Depois a gente acabou se acostumando com a situação e que acabou diminuindo. E esses episódios de sonilóquio, assim, de falar à noite, são geralmente benignos, não tem nenhuma alteração, nenhuma doença de base. São coisas que acontecem e às vezes tem que se acostumar com isso, né? Lembrando novamente que a higiene do sono vai tentar evitar esse tipo de situação, né? Higiene do sono a gente vai comentar um pouquinho no final desse programa. Foi o nosso programa de segunda-feira, né, doutor? Quem não conseguiu acompanhar, pode entrar na nossa página, vai estar lá na página. Mas no final a gente dá uma relembrada sobre o que é essa higiene do sono. Sim. E o tratamento, doutor, para tudo isso? Bom, vamos lá. Todos esses distúrbios do sono, às vezes eles assustam um pouco no começo, né? E aí, geralmente, o pai vai procurar um médico, vai procurar um especialista, vai procurar a equipe de saúde. O que a gente tem que fazer? Então, teve alguma dúvida sobre o distúrbio de sono? Não é algo muito característico, algo que, isso aí é sonambulismo, que às vezes a própria família identifica, ou você tem aqueles movimentos repetitivos, como a gente conversou, né, que podem ter alguma doença de base relacionada, procura um médico. O médico vai pedir alguns exames, vai ver se primeiramente não tem algum distúrbio metabólico, se não tem nenhuma outra alteração, e aí vai identificar esse distúrbio do sono. A história clínica tem que ser bem feita, porque como eu comentei, os distúrbios do sono não REM, eles são diagnosticados simplesmente pela história. Então a história de sonambulismo é uma história clássica, a história de terror noturno é uma história clássica. Então o médico tem que tirar uma história muito bem feita, e isso é muito importante. Aí, se ele achar necessário, vai pedir os exames. E o exame mais importante nessas situações de alteração do sono é a polissonografia. Então, é um exame que eu comentei um pouquinho quando falei do sono REM, mas é um exame que ele é feito geralmente em clínicas do sono, clínicas especializadas nisso, onde o paciente passa a noite naquela clínica e são colocados alguns sensores no paciente. E aí você vai ter um mapa de como está sendo o sono daquela pessoa. E aí, geralmente, através daquele mapa, o neurologista, né, que é o médico especialista nesse tipo de situação, ele vai distinguir o que está acontecendo. Se é um distúrbio do sono REM, se é um distúrbio do sono não REM, ou se é um distúrbio de outros momentos do sono. E se a pessoa está fazendo esse exame e naquele dia ela não tem nenhum distúrbio? Porque às vezes, quando você dorme fora de casa, o teu sono geralmente é diferente, né, doutor? Então, por isso ele tem algumas indicações. Então não é você chegar no instituto e falar assim, eu quero fazer uma polissonografia. Não, tem que passar pelo médico primeiro para que ele indique a polissonografia naqueles distúrbios que forem necessários. Como eu falei, sonambulismo, distúrbio do sono não REM, enurese noturna são distúrbios que você não precisa fazer esse tipo de exame. Porque é uma história muito clássica, o médico conversando, ele vai falar, não precisa fazer exame nenhum, isso aí é um sonambulismo, vai melhorar, etc, etc. Agora, quando cai naqueles distúrbios do sono REM, que são geralmente episódios que a pessoa tem repetidamente, onde ela tem movimentos dos olhos fechados, vocalização, alterações musculares, aí você precisa de uma indicação desse exame. Se por um acaso naquela noite não fazer, vai ter que ser feito em outra noite. Mas mesmo assim o cérebro dá alguns indícios que existe algo diferente dentro desse exame. Então se houver necessidade de repetir o exame, o médico vai indicar isso. Mas mesmo assim, mesmo com a pessoa não apresentando todos os sintomas, o cérebro dá alguns indícios de que estão acontecendo essas alterações através de ondas, né? Então esse exame ele vê muitas ondas cerebrais, é um exame de difícil interpretação, precisa realmente do especialista para isso. E é um exame que precisa ter uma indicação exata, né? Por isso consulte primeiramente o neurologista nesse tipo de situação, neurologista pediátrico ou neurologista clínico, para que ele indique esse exame. Não chegue na clínica e queira fazer pela sua vontade, porque às vezes não vai ser necessário e você vai gastar com um exame que
que não vai te ajudar. Doutor Carlos, e medicação para esses casos existe ou não? A gente comentou que para a enurese existe uma medicação, mas talvez não é o mais indicado, com mudanças do dia a dia você consegue combater, né? Se o paciente tiver uma doença de base, por exemplo, doenças que interferem no sono, asma, bronquite, diabetes, epilepsia, algumas outras doenças assim, você vai ter o tratamento específico para aquela doença. E aí, tendo esse tratamento específico, a tendência é que o sono melhore, né? Então, você tem uma asma bem controlada, um diabetes bem controlado, crises epiléticas controladas, se for um tumor, alguma coisa, remoção cirúrgica. Então, você controlando a doença de base, você controla os distúrbios. Agora, se são esses distúrbios que não têm doença de base, o ideal são medidas de higiene do sono. Mas, em alguns casos, existem algumas medicações que você pode utilizar, né? Então, o médico vai passar essas medicações com precisão para você. Geralmente são hipnóticos, indutores de sono. Tem alguns nomes conhecidos aí, né? Clonazepam, midazolam. Você tem algumas medicações como Zolpidem. Então, você tem algumas medicações que podem ser utilizadas, mas lembrando que todas precisam de prescrição médica, na dosagem adequada e pelo período de tempo adequado. Então, para que a pessoa não se torne dependente daquela medicação para dormir, sendo que a higiene do sono é algo que vai fazer muito melhor esse caminho, onde você vai ter um sono muito mais tranquilo, né? Então, doutor, nós comentamos no programa de segunda-feira sobre a higiene do sono. Então, eu queria que você relembrasse para esse nosso telespectador que está nos assistindo hoje, que às vezes não assistiu o programa de segunda, o que é a higiene do sono e algumas dicas voltadas a isso. Com certeza. Vou lembrar você, telespectador, que você pode assistir esse programa de segunda-feira inteiro na nossa página no Facebook. A gente vai falar sobre isso de uma maneira muito mais detalhada. Assista os programas dessa semana que você vai entender bastante sobre o sono. Mas a higiene do sono é tudo aquilo que você faz antes de dormir para que você consiga iniciar o sono e mantê-lo de maneira adequada. Então você tem algumas medidas que você pode fazer em relação a isso. Por exemplo, evitar atividades excitantes antes de dormir, evitar luminosidade excessiva antes de dormir, evitar bebidas que contenham cafeína antes da hora de dormir, então evitar chás, cafés, refrigerantes, evitar alimentação muito pesada antes das horas de dormir, isso aí antes de 3, 4 horas antes de dormir. Então são algumas medidas que você faz. Criar rituais de sono, então isso é muito importante. Esses rituais eles vão ajudar principalmente as crianças. Criar horários para você dormir, para você acordar, tentando manter esses horários de despertar dentro dos finais de semana também, inclusive nos finais de semana e nos feriados, podendo variar aí até umas 2 horinhas a mais nos finais de semana, né, quando você não tem obrigações. Mas todas essas medidas, elas são visando você ter uma qualidade melhor de sono. Por quê? Porque o sono é extremamente importante, né? Quando você tem privação de sono, falta de sono, você vai ter dor de cabeça, estresse, pode ter alterações da pressão arterial, não vai conseguir desenvolver suas atividades no dia a dia. Então, relembrando mais uma vez, assista o programa de segunda-feira no nosso site, lá no Facebook, e veja essas dicas, são bem interessantes para que você possa ter uma qualidade de sono melhor. E se você estiver tendo algum distúrbio desses do sono, procure o médico, procure a equipe de saúde. Ela vai ajudar você, vai ajudar seus filhos, vai ajudar sua família, para que a família possa ter uma qualidade de sono melhor. Porque se alguém na casa não dorme, ninguém dorme, geralmente é assim, né? Muito bem. Muito obrigado pela participação, doutor. Nós voltamos amanhã com mais um programa Saúde em Foco para vocês aqui pela TVE, canal 58.1.